escolar, o papel que desempenha na vida da criança. Então, os hábitos alimentares, eles tendem a ser levados por toda a vida. Por isso, é muito importante estimular a formação de hábitos alimentares saudáveis o mais precocemente possível. Na etapa escolar, o crescimento é caracterizado como lento e constante, pois é um grupo que possui suas próprias necessidades nutricionais e que requerem uma maior quantidade energética ingerida. Também existe a diversidade e o aumento da oferta de alimentos industrializados que tem crescido a cada ano. Esses alimentos consumidos em excesso e com muita frequência podem prejudicar a saúde dessa criança, tanto na fase em que ela se encontra, quanto nas que ainda virão. Uma alimentação escolar de qualidade é sinônimo de recuperação dos hábitos alimentares, sobretudo para a promoção da segurança alimentar que é necessária nas escolas para todas as crianças. Além disso, é uma forma de promover uma educação pública de qualidade, porque um aluno bem alimentado é um aluno que consegue exercer com maior êxito as atividades propostas pela escola. A meta do Programa Municipal de Alimentação Escolar primária ou merenda escolar é oferecer para as crianças no período em que estão na escola uma alimentação que supra 15% das necessidades nutricionais de cada refeição. Nessas refeições devem conter 350 quilocalorias e 9 gramas de proteínas. A influência dos colegas e amigos é muito fluente, porque as crianças às vezes elas deixam de comer o alimento que é oferecido na escola através da merenda para seguir um colega que quer optar por um alimento popular, que é encontrado nas cantinas e etc. O objetivo do nosso trabalho foi esclarecer a importância de uma boa alimentação para a criança que cursa o ensino fundamental 1, ou seja, aquela que se encontra entre os 6 e 10 anos de idade, e suas implicações para o bom desenvolvimento do mesmo, trazendo como foco o tipo de alimentação oferecido no ambiente escolar. A nossa justificativa é que para que haja um bom desenvolvimento do ser humano, é imprescindível uma boa alimentação desde a sua infância até a sua velhice. Mas na fase escolar, que a criança ela irá fazer essas escolhas e levá-las para o resto de sua vida. Bom, nosso trabalho teve uma metodologia dividida em 3 partes. A primeira parte foi desenvolvida na Ceasa Campinas. A segunda é entre merendeiras e todo o processo de distribuição. E por último, os alunos, que foram os consumidores finais de todo esse processo. A primeira parte foi a visita da Ceasa Campinas, lá no Centro Administrativo do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Nosso objetivo foi ver como que funcionava todo esse programa, desde a criação de receitas e cardápios variados até a saída dos alimentos deste local. Lá também foram entrevistadas uma das nutricionistas que respondeu o questionário que tinha como objetivo averiguar diversas questões desse programa. Bom, por fim, fomos visitar o armazenamento dos alimentos não perecíveis e das carnes. Podemos perceber que os mesmos ficam armazenados de forma correta, num lugar organizado, limpo e arejado. Então, a segunda parte foi a parte das merendeiras e da distribuição. Nós visitamos o Colégio Estadual Carlos Gomes. Lá nós entrevistamos 3 merendeiras que nós queríamos saber a opinião delas sobre a qualidade dos cardápios, a qualidade dos alimentos e se os alunos eles consumiam, né? Também realizamos uma inspeção onde os alimentos estavam armazenados, se eles estavam armazenados de maneira correta e se elas seguiam o mínimo descrito nas legislações com respeito à higiene, ou seja, se elas sabiam manusear, se usavam toucas de proteção, etc. Analisamos também se o cardápio era seguido adequadamente por elas e se a quantidade entregue pela Ceasa era compatível com o número de alunos versus o que estava descrito no cardápio. Por fim, nós observamos como funciona o momento da distribuição, ou seja, como os alunos reagem, se eles consomem os alimentos oferecidos por elas ou se eles recolhem alimentos da cantina. A terceira parte da metodologia, que foi com os alunos, que são os consumidores finais de todo o processo, nós nos reunimos numa sala na qual foi perguntada, através de uma pesquisa oralmente, o que eles comiam no período em que estavam na escola. Usamos perguntas como: vocês comem o que é servido na escola? Gostam do que é servido na escola? Trazem a alimentação de casa? Preferem a alimentação da cantina? Então eles responderam e depois disso foi feito um jogo interativo no qual usamos essa pirâmide, né? E eles puderam responder, eles
carnes é distribuído toda semana e no caso do hortifruti funciona de uma maneira diferente, pois é distribuído 2 vezes na semana, de terça e sexta-feira para as escolas do ensino infantil e apenas de terça-feira para as escolas estaduais. Lá trabalham 16 nutricionistas, sendo uma gerente, uma coordenadora, 3 técnicas de nutrição e o restante trabalha na supervisão desse programa direto nas escolas. No total, 600 unidades escolares são beneficiadas, entre municipais, estaduais e entidades conveniadas. Ao ser feita também a visita onde os alimentos eles estavam armazenados, observou-se que eles estão armazenados de maneira correta, pois estavam num local limpo, arejado, havia etiquetas especificando qual era esse alimento e como que ele deveria ser manuseado. As carnes também estavam armazenadas de maneira correta, pois estavam na anticâmara e em temperatura ideal. No total, são elaborados 16 cardápios divididos com a faixa etária dos estudantes e no período de vida em que se encontram. São divididos em ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos. Eles são elaborados com 1 ano ou mais de antecedência, porque os mesmos devem ser aprovados pela prefeitura, porque será a mesma que irá efetuar a compra dos alimentos. Conversando com uma das nutricionistas, também ela relatou que existe um projeto chamado Refeição Certa na Hora Certa, que busca atender as escolas mais carentes, por ofertarem, além do café da manhã, ofertam também o almoço devido à condição financeira que esses alunos têm. Bom, no Colégio Estadual Carlos Gomes, onde foi desenvolvida a pesquisa, nós obtivemos resultados bem otimistas com relação ao que foi pesquisado, pois os alimentos ficam estocados em um local limpo, organizado. Além disso, a forma como são preparados foi muito notada, porque existe a preocupação das merendeiras com as normas de higiene previstas em legislação. Então, elas se preocupam com a proteção dos cabelos, lavam as mãos constantemente. Também nós percebemos a agilidade que elas têm na distribuição, que é feita com bastante êxito. Então, no instante que o sinal toca, a criançada ela chega fora, ela gosta de correr, de pular. Muitas até mesmo consomem o alimento brincando. O cardápio do dia em questão era o bolinho de laranja servido com leite e chocolate. As crianças elas só estavam interessadas no bolinho, mas as merendeiras tentavam driblar a situação por dizer: pessoal, se ninguém pegar o leite, eu vou cortar o bolinho. Mas logo também o bolinho se tornou insuficiente para a quantidade de alunos, então elas passaram a servir uma bolacha salgada com uma banana. Bom, com este gráfico fica bastante claro que nós percebemos que 67% das crianças que frequentam a escola consomem a merenda escolar. É um número maior? É, porém ainda é insuficiente. A merenda escolar tem muito que melhorar para se adequar ao pedido das crianças, porém que elas se interessem cada vez mais por se adequar a esses alimentos que são oferecidos. Também conversando com as crianças, nós fizemos a pergunta o que eles achavam da comida, se eles estavam satisfeitos com elas, Um resultado bem otimista, porque 75% disseram que gostavam, apenas 10% achavam ela regular e 15% achavam ela ruim. Bom, aqui nós observamos que as crianças, elas comem sim alimentos como frutas e verduras, porém o consumo de doce ainda é muito superior. De 50 crianças que foram entrevistadas, as 50 crianças consomem doces, que equivale a 100% dos entrevistados, enquanto apenas 18 crianças de 50 consomem verdura, que equivale a 36%. Bom, ao ser feita a pesquisa de campo, tanto na SEASA quanto na escola, observou-se que existe a preocupação da formação de hábitos alimentares saudáveis e que isso acabou sendo a prioridade do programa de alimentação escolar de Campinas, que desde muito cedo eles buscam suprir as necessidades diárias que esses alunos têm. Também existe a preocupação com os alunos com baixa renda familiar, porque existem projetos que, além de ofertarem uma refeição que supre 15%, como estipulado na meta do programa, ofertam mais uma, a fim de que esses alunos eles possam ter uma alimentação mais equilibrada e nutritiva. Também observou-se a influência de amigos e colegas. Os alunos eles têm uma alimentação diferenciada no ambiente escolar e no ambiente familiar, devido aos seus colegas estarem próximos. A diversidade no aumento da oferta de alimentos industrializados. Por mais que eles consumiam todos os alimentos ofertados na escola,
eles recorriam, mesmo assim, a produtos da cantina, como doces e balas.